Bom dia, turma. Então, vamos finalizar os membros superiores, né? Ficou restando uma incidência especial, em caso de traumatismo, né? De trauma no ombro do paciente, que é a incidência apical oblíqua axial, né? Também conhecida como método de Gatt, certo? Os fatores técnicos dessa incidência é a DFOF mínima de 1 metro também, tá? De 100 centímetros. O tamanho do RI pode ser um 18 por 24, tá bom? O uso de protetores pode utilizar no paciente a proteção da região pélvica, né? Protetor de gônadas é fundamental. E o procedimento, qual deve ser o procedimento posicionamento. Então, essa radiografia pode ser obtida com o paciente ou em decúbito dorsal, tá bom? Deitado, né, de barriga para cima, ou ereto, em pé, em ortostase, tá bom? A posição ortostástica é geralmente menos dolorosa para esse posicionamento, já que o paciente ele vai estar, né, com algum trauma, sentindo dor na região do ombro. Então, claro, se a condição do paciente permitir, né? Devemos rodar o corpo 45 graus, né? Então o paciente ele vai ficar meio que inclinado, certo? Em direção ao lado afetado, como eu falei nas outras incidências. Sempre o lado afetado, a estrutura que deve ser radiografada, ela deve ficar contra o chassi, certo? Nesse caso, devemos centralizar a articulação escápulo-humeral. Que articulação é essa? A articulação do ombro, né? A articulação que liga a escápula com o húmero, tá? Em relação ao raio central e ao chassi. Então, deve centralizar a articulação, porque é nela que o raio central vai incidir, tá certo? Devemos ajustar o chassi de modo que o raio central que incide com angulação de 45 graus possa projetar a articulação de interesse no centro do chassi, tá? É importante a gente flexionar o cotovelo, colocar o braço sobre o tórax, vocês vão ver na imagem. E no caso de trauma, se você vê que o paciente está sentindo dor, não está conseguindo flexionar o cotovelo, você pode manter o braço ao lado do corpo, da forma que o paciente se apresenta, tá bom? O raio central ele vai incidir, ele vai ser orientado a 45 graus, então vai ter uma angulação aí de 45 graus caudamente, ou seja, o raio central vocês vão pegar o cabeçote, vai fazer uma angulação de 45 graus para baixo, né, sentido caudal, e vai centralizar na articulação escápulo-humeral, como aqui a gente consegue ver nessa imagem, tá vendo? Então, a paciente, né, ela tem que ficar a 45 graus, ela fica meio que inclinada, tá certo? Não fica nem em AP, nem em perfil. A gente percebe que o ombro, né, o local afetado da radiografia, nesse caso aqui é o direito, tem que estar alinhado, certo? Alinhado. A gente percebe que ela flexionou aqui, né, o cotovelo, né, botou o braço aqui no outro ombro para poder ajudar a gente ver melhor, dissociar as estruturas, separar as estruturas aí dessa articulação, e o raio central deve incidir justamente aqui na escápula, nessa articulação escápulo-humeral. Aqui temos outra imagem, né, para vocês verem melhor. A gente percebe que tem angulação sim do cabeçote, uma angulação aqui de 45 graus, sentido caudal, não é isso? Então aqui a gente percebe que o paciente também está inclinado, o ombro, somente esse ombro, ó, tem que ficar aqui no bulk mural, né, no chassi, certo? Aqui o braço está flexionado e o raio central ele incide diretamente aqui na articulação, né? Você tocando, você vai sentir aí a articulação escápulo-humeral, né, com a colimação certinha. Aqui a gente também tem outra visão, certo? Mais de frente, onde a gente percebe também que a paciente está meio inclinada, né, obliquada. A gente percebe que o ombro ele está, né, alinhado aqui ao bulk mural. E nesse caso aqui, a paciente ela não está com o braço flexionado, que também pode acontecer, né, dependendo da situação do paciente, certo? E a gente percebe que o raio central está incidindo 45 graus, né, sentido caudal, né? A gente percebe que a região de interesse é somente essa aqui, então não precisa abrir muito a colimação, certo? E o exame ele está pronto, certo? É dessa forma aqui que o exame deve estar, tá? A gente consegue visualizar aqui a articulação escápulo-humeral
Conseguimos ver aqui a escápula, a cavidade glenoide, né? A cabeça do úmero. Aqui conseguimos ver o processo coracoide, certo? Então, essa é a última incidência que ficou restando. Agora vamos partir para os membros inferiores, né? Chegamos aí nos membros inferiores, tá? Na próxima semana eu já quero fazer uma atividade voltada a essas incidências dos membros superiores que vocês viram, para que não acumulem, né, muito assunto, né? E vamos agora abordar, né, umas duas incidências dos membros inferiores. Então, incidências especiais dos membros inferiores. Então, sempre no início, né, de cada estrutura aí das incidências especiais, eu gosto de falar um pouco sobre algumas considerações, né? Assim como eu falei nas incidências especiais dos membros superiores, tá bom? Então, os exames radiográficos, né, envolvendo o membro inferior, abaixo do joelho, geralmente são feitos sobre uma mesa, certo? Então, aqui é uma observação importante. Então, os exames radiográficos, sempre envolvendo o membro inferior, abaixo do joelho, são geralmente feitos sobre a mesa, o book-mesa, tá? Pacientes com trauma ou pacientes com alguma dificuldade de mobilização, elas podem ser radiografadas diretamente aonde? No transporte, na maca, certo? Eles podem ser radiografados diretamente, vocês vão ver muito dessas situações. É importante sempre, né, acho que isso é para todo tipo de exame da área da radiologia, você sempre na hora de posicionar o paciente, deve fazer um bom posicionamento, um posicionamento que o médico, né, consiga ver, visualizar tudo da maneira correta, mas também sempre tem que ter um posicionamento confortável. O paciente ele precisa, né, estar confortável diante daquele posicionamento, porque isso também vai ajudar aí na colaboração do exame, certo? O corpo do paciente deve ser mantido sempre fora do feixe de raio-x. Então, isso vocês viram em radioproteção, a importância da proteção radiológica, a importância de sempre dar os EPIs, o equipamento de proteção individual, tanto para o paciente como para o acompanhante, principalmente para aquela pessoa que está acompanhando, auxiliando no exame, tá? A distância mínima da fonte receptor de imagem, né, a DFR ou a DFOF, é de 100 cm, também é de 1 metro, certo? Todas as partes do corpo devem ser orientadas na mesma direção, tá? Quando duas ou mais incidências são feitas no mesmo RI, por exemplo, vamos dizer que o paciente ele chega com uma solicitação para fazer uma radiografia dos 2 pés. Então, você vai fazer primeiro, vamos dizer, do pé direito e depois do pé esquerdo. Então, você tem que colocar os 2 pés, o sentido das falanges dos dedos, na mesma direção. Não pode estar uma virada para cima e o outro virado para baixo, não. Tem que sempre estar orientadas na mesma direção, tá bom? Uma exceção para essa regra é a perna de um adulto. Por quê? Porque nós sabemos que este membro, né, a perna, ela geralmente, o osso da perna ela é maior, né? Então, pode ser posicionada, pode pegar o chassi e posicionar diagonalmente, para que possa incluir a articulação do joelho e do tornozelo, tá bom? Então, vocês vão ver, vai ficar mais claro ao decorrer do assunto, tá? Mas aqui a gente já consegue ver mais ou menos como é, tá vendo? Aqui é uma incidência mediolateral do membro inferior, tá? Onde a gente consegue ver que se fosse colocar o chassi, né, da maneira transversal ou longitudinal, não ia dar para pegar as duas articulações, né, ia cortar. Então, a gente coloca dessa forma aqui no chassi grande, diagonalmente, para poder pegar aqui, olha só, a articulação aqui do joelho, tá vendo? E aqui a articulação do tornozelo, tá certo? Porque é importante incluir todas as duas articulações, certo? Marcadores e registro do paciente não é mais novidade, sempre posicionar no local menos provável de superposição da anatomia de interesse, lembrando que o marcador ou o registro do paciente sempre tem que existir. Se você fizer um exame todo perfeito, posicionamento, KVMS, todo perfeitinho, e não colocar o marcador e o registro do paciente, você não vai estar colocando a identificação do paciente, então esse exame não pode ser laudado. Você vai ter que repetir, você vai expor aquele paciente mais uma irradiação, mais uma sucessão de radiação X, tá bom? E isso não é o correto de acordo com a proteção radiológica, né?
As bordas de colimação devem ser sempre visíveis, né, nos 4 lados do RI, né, se o RI for grande o suficiente para permitir isto, sem cortar a anatomia essencial. Então é importante vocês também olharem com atenção a colimação, né, não abrir muito, também não fechar muito, para que não corte a anatomia, para que também não corte a parte aí do marcador do registro do paciente, tá? Então, a placa de identificação ela deve ser sempre colocada no canto da região estudada, né? Direito, esquerdo, o exame que foi feito em ortostase, em decúbito, certo? Sempre tem que estar essas informações. Então, a primeira estrutura que vocês vão ver é os dedos, tá? Então, a incidência especial dos dedos é chamado de sesamoides, também chamado de uma incidência tangencial, tá bom? Quais são as indicações clínicas? Essa incidência ela fornece uma imagem em perfil dos ossos sesamoide, né, que vocês já ouviram falar, já conhecem, né, na anatomia radiológica, na incidência 1. Então, esse osso sesamoides na primeira articulação metatarsofalangica para avaliação da extensão da lesão, tá? Então, os fatores técnicos é uma DEFOF mínima de 100 cm, de 1 metro, tamanho do RI, como eu já falei, né, o KVMAS, não se apeguem tanto, porque depende muito do paciente, tá? O importante é vocês saberem a DEFOF, o posicionamento, a indicação da incidência, o raio central, se tem angulação, se não tem, tá? Então, o posicionamento do paciente, o paciente ele pode estar aí em decúbito ventral, tá? Com a barriga para baixo, com o travesseiro sobre a cabeça, um coxinho pequeno ou toalha dobrada sobre a perna, né, para ajudar aí no conforto. E vocês vão ver que para essa incidência de sesamoide é para visualizar o que? Os sesamoides, os ossos sesamoide localizados aonde? No dedo, né? Então, no primeiro pododáctilo, por que pododáctilo? Porque a gente está falando de dedos dos pés, né? Então, o primeiro dedo, o polegar, não é chamado de polegar, é chamado de hálux, né? O dedão do pé. Então, você vai apoiar no RI, no receptor de imagem, no chassi, para manter a posição. Então, a gente precisa assegurar, gente, que o pé do paciente ele não esteja rotacionado, tá? A gente pode colocar outro apoio em ambos os lados do pé para poder impedir aí o movimento, tá? Essa é uma posição desconfortável. Quando vocês fizerem ou em vocês mesmos ou em outra pessoa, vocês vão ver que geralmente ela é dolorosa. Então, é importante não manter o paciente nessa posição por mais tempo que o necessário. Você mostra o movimento, faz o movimento e quando já estiver tudo certinho, né, para vocês irem radiografar, vocês colocam na posição, porque é uma posição desconfortável mesmo. O raio central ele é perpendicular ao RI, então significa que não tem angulação, certo? Vai fazer um ângulo de 90 graus. Então, vai ser direcionado tangencialmente para a face posterior, ó, da primeira articulação metatarsofalangiana, certo? Então, aqui é o posicionamento, tá vendo? Então, coloca aqui o receptor de imagem, o chassi, certo? Um chassi pequeno, porque só vai pegar os ossos sesamoide. É importante aqui pedir para o paciente ele ficar em decúbito ventral, pode colocar os joelhos, né, na mesa, para que consiga esticar, né, a região aqui da perna, tá vendo? Importante vocês observarem para que não fique rodado. Coloque os dedos aqui e faça essa flexão, tá vendo só? O raio central ele vai incidir na parte posterior, tá vendo? O raio central vai ter uma distância de 1 metro em cima daqui e vai passar aqui na parte posterior do pé, tá vendo só? Não tem erro, certo? E aí a colimaçãozinha aqui, ó, fechadinha, tá certo? Então aqui é a radiografia. A radiografia ela fica dessa forma, tá vendo? É para visualizar mesmo os ossos sesamoide, tá vendo? Tibial e fibular. Então aqui temos o primeiro metatarsiano distal, é dessa forma mesmo que a imagem ela acaba saindo, certo? A outra incidência é a incidência de pé, certo? A incidência de pé são duas, que é AP e perfil com carga, certo? A gente vai entender por que essa carga. As indicações é justamente com o objetivo de mostrar os ossos do pé para demonstrar as condições de arcos longitudinais sob o peso do corpo. Vocês vão ver que as incidências especiais, a maioria são com carga. Por quê? Porque significa que o paciente ele precisa incidir um peso naquela estrutura.
certo? Por isso que é perfil com carga, vai ter joelho com carga, tá? Então, o objetivo é isso, é aplicar força naquela estrutura, para poder, assim, demonstrar a lesão, né, de ligamentos estruturais do pé, como uma lesão de Lisfranc, é um tipo de lesão, tá? Incidências bilaterais, como eu já falei, é de ambas estruturas, né? Bilateral da mão, como vocês viram no método de ghost da mão de goleiro, né? São duas mãos juntas, as duas mãos juntas realizadas de vez. Então, nesse caso aqui, o pé vai ser ambos os pés. Por quê? Porque permite uma comparação, tá? Algumas rotinas em AP incluem incidências separadas para cada pé, realizadas em raio central centralizado para um dos pés, né? Como vocês viram nas incidências básicas. Faz um pé direito, depois faz o pé esquerdo. Nesse caso aqui vai ser ambos os pés, tá? DEFOF mínima também de 1 metro, o tamanho do RI vai variar, mas vocês precisam, né, se lembrar que deve colocar os dois pés juntos. Então tem que ser um chassi maior para que fiquem os dois pés certinhos, tá certo? Posicionamento do paciente em AP. Então, o paciente ele tem que estar ereto, né? Ele tem que estar com uma postura, com peso igualmente distribuído sobre os dois pés, tá certo? Isso é fundamental. Os pés devem estar direcionados para frente e paralelos entre si. Então, o pé direito não pode estar um pouco mais para frente do que o pé esquerdo. Tem que estar paralelo, direitinho, certinho, tá? A angulação, o raio central ele tem uma angulação de 15 graus posteriormente até o ponto médio. Quando fala ponto médio é o quê? No meio, né? Entre os pés, no nível da base dos metatarsianos, tá? A base dos metatarso, né? Onde fica aqueles ossinhos ali do metatarso, cuneiforme medial, cuneiforme lateral, lembra? Então é na parte aqui do tarso, né? Não confunda com carpo. O carpo é da mão, certo? Então, aqui esse é o posicionamento, bem simples, tá vendo? Aqui a gente consegue visualizar que foi feito aqui. O paciente, ele está em pé, tá vendo? Aqui é um tipo de equipamento, um tipo de book, onde consegue, né, o paciente ele ficar em pé dessa forma. Mas, caso não tenha esse equipamento dessa forma, pode colocar sim um banquinho, tá? Para que o paciente, ele suba, certo? Em cima do chassi. Fica o chassi em cima do banco, tá? E consiga fazer o posicionamento. Então, o paciente, ele fica na posição, os dois pés têm que estar juntinho, tá? Não precisa ficar colado, mas precisa ficar juntinho, paralelo, né? A angulação de 15 graus, no sentido aqui do metatarso, certo? Aqui a gente consegue ver melhor. Nesse caso aqui foi feita, aqui é um raio-x, gente, digital, né? Um equipamento digital, né? Onde vocês já viram que nesse equipamento não precisa, né, de chassi, de leitora, né? O próprio equipamento ele já envia para o computador. Mas aí nesse caso vocês podem estar colocando o chassi ou em cima de um banco para o paciente ficar em pé, ou no chão, ou pode colocar também no book mesa, né? Não tem a mesa, eu costumava fazer isso com os alunos, né? A gente faz esse posicionamento em cima da mesa aí do laboratório da CESAC, coloca o chassi, sobe em cima da mesa sobre o chassi. E aí, pega o cabeçote, faz uma angulação de 15 graus, né, ao ponto médio entre os pés, tá vendo? Tem que fazer aqui, ó, o traço aqui, a linha aqui longitudinal tem que passar entre os dois pés, sobre aqui o taço, tá vendo? Não tem erro. Então, você vai estar aplicando a força entre os pés, certo? E a radiografia ela fica dessa forma, tá vendo? A gente consegue ver que os pés, ambos os pés, os dois pés estão dentro, não estão cortados, tá vendo? E aqui o marcador, certo? Aqui a incidência em AP, tá bom? AP com carga. Perfil do pé, também a mesma linha de raciocínio, né? É lateral do pé. Vai direcionar também horizontalmente o raio central até o nível da base do terceiro metatarsiano, certo? Então, aqui você pode estar fazendo um pé de cada vez, porque não tem como
né, fazer com os dois pés juntos, porque tem que pegar aqui, ó, essa parte aqui lateral, tá? Medial lateral do pé. Então, aqui também é um posicionamento, tá? Do bom traje que eu peguei, onde é feito também um R digital. Mas nesse caso aqui, vocês podem estar colocando no book mural um chassi, colocando um banquinho para o paciente subir, né? Aí você vai colocar o chassi aqui dentro, certo? E aí você vai pedir para o paciente ele ficar nessa posição, certo? Pedir para o paciente segurar, né, na parte de cima do book, para que não caia, tá? É importante. E aí você vai incidir, tá vendo? Horizontalmente, tá vendo só? Não tem angulação, gente. É direcionar, não é perpendicular, é horizontalmente, tá vendo aqui? Ó, por causa aqui do posicionamento do pé. Então, você vai incidir aqui na base do metatarso, colimação, registro do paciente, pronto. Você faz com um pé, depois faz com o outro pé. Tá vendo só? Olha só. Aqui, é dessa forma. Tá vendo? Aí, na hora, levanta aqui, ó, o pé, certo? Então, vai incidir o raio central lateralmente, tá bom? E aqui fica o perfil com carga. É feito dessa forma, tá? Sempre quando tem carga, é uma instância especial, onde o paciente ele precisa estar aplicando força na estrutura que vai ser radiografada, tá? Então, a gente vai ficar até aqui, para não ficar muita incidência. Vocês vão praticar aí em casa, começa a praticar em si mesmo, em outras pessoas, certo? Tirem as fotos e mandem, que eu estou anotando, isso é como uma atividade prática, certo? Para vocês. Então, até a próxima aula.